Neste vídeo, estarei apresentando e demonstrando as características e diferenciais desse multímetro portátil, multímetro compacto, né? Multímetro de bolsa da Sanwa, modelo PS8A. Estarei especificando seus diferenciais, suas características, né? Faremos testes de precisão e algumas informações importantes. Aqui é a embalagem dele, né? Ele vem nessa embalagem, né? Aqui atrás temos algumas instruções aqui em japonês. Aqui também, né? Tá em japonês também, com as especificações dele, né? Vou estar retirando ele daqui para a gente verificar os acessórios que acompanham ele. Eu recebi recentemente esse multímetro. Vamos fazer uma apresentação, né? Aqui temos o certificado de garantia dele, né? Deixa eu tirar ele da embalagem, fica melhor. Aqui. Eu vou estar falando sobre suas características, né? Seus diferenciais. Aqui é o certificado de calibração. Excelente. Aqui temos um folheto, né, de agradecimento por ter adquirido o produto e falando sobre carregar ele, né, antes de utilizar, né, carregar a bateria antes de utilizá-lo. Esse multímetro é um multímetro diferente, ele tem umas características bem diferentes, né, específicas dele, né. Aqui temos o manual de instruções. Manual bem grande, né? Bastante. É bem dobrado, né? Tem bastante informações aqui. Bom, nesse lado aqui ele tá todo em japonês, né? Aqui desse outro lado ele tá em inglês. Aqui temos algumas informações importantes, né? Aqui temos a informação, né, da tensão dele máxima, né, de trabalho, que é 500 volts DC, AC 500 volts também. E aqui fala nunca aplicar tensão DC, né, voltagem, nos terminais de continuidade, na escala de continuidade, escala ômica e escala de iodo, né. Aqui no caso, né, o máxima proteção, né, que suporta, né, se aplicar alguma tensão nessa escala é de tensão DC ou AC de 450 volts. Bom, que informações importantes que mais temos aqui, mais são suas características, né? Seus ranges, né, de escala, né? Aqui no caso, escala DC, né? Que nem eu especifiquei, ele vai até 500 volts. Escala AC até 500. Escala ômica, ele mede até 40 mega ohms. Escala continuidade, é de 10 a 120 ohms, né? Que ele mede continuidade. E a tensão, né, das ponteiras, né, com ele em aberto, é 0,4 volts. E a tensão na escala de iodo, né, em voltagem aberta, né, no caso, né, ponteiras, né, desconectadas, é de 1,5 volts. Então essa tensão, ela é uma tensão baixa, né? Mas eu vou estar especificando, mostrando durante o vídeo, né, formas, né, da gente contornar essa característica de alguns multímetros, né, para alguns testes. Outra informação importante que tem no manual, que eu vou estar mostrando aqui, é sobre o carregamento dele, né. Esse multímetro, ele é um multímetro solar, ele carrega com células solares, né, e ele carrega uma bateria interna dele, né, para manter ele funcionando em ambiente que tem pouca iluminação. Bom, aqui no caso, o manual, né, ele se refere a isso, né, na parte de estimativa de tempo para recarga de uso, né, no caso. Então aqui, né, nível de luminalidade, né, no caso, 5.000 lux, que seria uma janela aberta, né?
um dia nublado. Seriam 12 horas para recarregar por completo a bateria interna. E 3 horas de autonomia, né, de uso, né, nessas condições. 10.000 lux seria equivalente a uma fluorescente, duas lâmpadas fluorescentes de 15 watts. Tempo de recarga 5 horas, estimativa de uso 5 horas. 30.000 lux ou mais seria com um dia ensolarado, né? Próximo ao sol ali, a luz do solar mesmo, né? Um dia claro, né? Sem nuvem, né? Então seriam 5 horas para recarga e 6 horas de autonomia de uso. Então essas, né, são algumas informações, né, sobre o carregamento da bateria interna, né, e sua autonomia. Eu vou estar mostrando, né, esse multímetro, né, para suas escalas, né, suas funções, e vamos fazer alguns testes com ele, testes de precisão inclusive. Então ele é um multímetro bem compacto, né, ele é um multímetro, fechando ele, né, ele é um pequeno estojinho, né, ó, bem pequeno realmente. Só a título de comparação, eu vou comparar com um celular, para a gente ter uma ideia melhor do tamanho desse pequeno multímetro, né? Que eu vou estar usando como uma referência, né? Um celular aqui da Samsung, né? Um Galaxy S9 Plus. Só para a gente a título de curiosidade, né? Então seria esse celular aqui, né? Olha, ele é menor que o celular, tá vendo? Ele, no caso, ele vai caber perfeitamente no bolso, sem nenhum mínimo problema, né? Inclusive no bolso da calça jeans, né? O bolso da frente, né? A largura dele também, ó, é menor que a do celular. Ele é menos largo e ele é menos alto, né? A espessura, tratando-se que esse é um celular bem fino, né? De espessura, né? Ele possui uma espessura 2 vezes a do celular, praticamente, né? Que é pouco. Isso aí não chega a incomodar, né? Para ser utilizado no bolso. Bom, aqui tem a parte traseira dele, né? Tem algumas informações, a maioria está em japonês, né? Aqui no caso, para abrir, né? Tem essas, só movimentar dessa forma, né? A travinha, né? Ele abre. Aqui temos o display dele, né? Temos uma tecla aqui para medir escalas, para colocar em escalas manuais, range e hold, né? Para travar, memorizar a leitura que foi feita. Aqui temos ele é 4.000 contagens, né? Aqui ele tem um auto power off, auto desligamento. No caso, especificado no manual são 15 minutos. Aqui ele possui células solares aqui, né? Essas linhas, essas verticais aqui. Aqui temos a escala, né? O botão de escala dele é bem interessante. Ele tem uma saliência aqui, ó. Um desenho aqui, ó. O display dele é um display que é bem iluminado, né? Ele não tem iluminação backlight, mas ele tem um bom contraste. Dá para ser visto com boa facilidade, né? Aqui, ó, temos a escala diodo, a escala continuidade, a escala ômica, né, para medir resistores, né? A escala continuidade, a escala off, desligada, escala para medir tensão DC, máximo 500 volts, tá até marcando aqui também. Escala C. Aqui o modelo dele, né? Sanwa modelo PS8A. As pontas de prova dele, né, são embutidas, né? E elas são colocadas nesse carretel interno aqui, um carretel fixo, que elas são enroladas, né, para serem armazenadas, né? Então aqui para estar usando, né, a gente desencaixa, né? Ela tem esses encaixes aqui na tampa, né? E a gente desenrola do carretel. A gente desenrola, né?
tem um tamanho bom. Aqui, ó. Elas possuem um bom tamanho, né? São fios finos, né? Para categoria, para medir até 600 volts. São as pontas pequenas, né? Compactas. Porém, as ponteiras da ponta são douradas, né? Que possibilitam um ótimo contato. E aqui nós temos aqui no caso, a polaridade das pontas, né? Vermelha positiva, negativa preta, né? Então aqui, né? Vamos começar fazendo alguns testes, né? De precisão, né? Eu já demonstrei algumas características. Um detalhe importante. Ele não fecha, né? No caso, ó. Se... Aqui eu enrolei, né? Mas aqui, ó, essa saliência aqui, ela tá por fora da tampa, ela não deixa ela fechar. Então aqui, no caso, para estar fechando, a gente tem que colocar na posição off, obrigatoriamente. Depois eu vou mostrar essa característica dele mais adiante, né? Bom, então vamos efetuar alguns testes de precisão, vamos verificar como ele se comporta, né? Vamos fazer um teste de continuidade, né? Aqui, ó. Esse ponto aqui não está dando muito reflexo, né? Dá para visualizar bem. Então aqui nós vamos fazer um teste de continuidade. Ó, deixa eu colocar na escala continuidade aqui. Ele responde bem, ó. Aqui, ó. Ele dá uma pequena falha, né? Mas ele tem um bom teste, né, de continuidade. Aqui vamos começar com uma medição de resistores, né? Fazer o teste de aferir a precisão dele. Para isso eu vou estar utilizando esse módulo de referência de alta precisão, que tem alguns resistores. E a gente vai fazer os testes, né, desses resistores aqui. Aqui nessa posição aqui a gente consegue visualizar o display, né? Então eu vou estar fazendo o teste aqui. Vou colocar para cá. Para facilitar a visualização aqui do display dele. Então aqui no caso um resistor de 10 ohms, né? Vamos colocar na escala ohmica. Olha lá, ele está medindo, né? 9.8 ohms, né? Acho que aqui tá melhor, aqui é menos reflexo. 9,8 volt, 9,8 ohms, né? No caso, né? Resistor 10 ohms. Aqui temos um resistor de 100 ohms. Olha lá, 100 ohms, exatamente 100 ohms. Um resistor de 1 kΩ. Aqui temos um resistor de 1 kΩ, exatamente, 999, né? 999 ohms. Dentro da precisão, muito bem preciso, muito preciso. Um resistor de 10 kΩ, exatamente 10 kΩ. E aqui temos um resistor de 100 kΩ. Exatamente 100 kΩ. Ele mede bem preciso, né? Aqui tem nessa outra referência, eu tenho um resistor de alta precisão. Um resistor no valor de 179,97 km, 180 km, né? Vamos ver como ele vai medir, né? Esse resistor de alta precisão. Aqui, dá para visualizar, né? 180, 179,9. Excelente precisão, né? Para medir resistores. Agora vamos fazer alguns testes medindo tensão DC. Para isso eu vou estar utilizando esse módulo de referência alta precisão. E eu vou estar colocando em paralelo com o multímetro Unity 61E Plus. Bom, agora vamos fazer o teste de tensão DC, né? Aqui, ó, temos uma tensão de 2.498 no multímetro Unity. Deixa eu ver se eu pego menos reflexo aqui. E temos uma tensão de 2.489 no multímetro Sama. 2.49, né? Tá dentro da tolerância. Temos uma tensão de
4,99 no multímetro NITI e 4,98 no SAMA. Bem dentro da tolerância. Temos um multímetro, uma tensão de 7,49 no NITI e 7,47 no SAMA. Ótima precisão. A tensão de 9,99 no NITI e 9,97 no SAMA. Então podemos ver, né, que o multímetro SAMA ele mede com muita precisão, né, tensão DC. É uma medição muito precisa, né, perfeitamente dentro da precisão dele. É um multímetro compacto, né, e ele tem uma alta precisão, né, além do diferencial do seu multímetro solar, né, e ter carregamento, uma bateria interna, né. Agora vamos fazer um teste medindo a tensão da rede elétrica. Ambos os multímetros se encontram medindo a tensão da rede elétrica. Temos uma tensão 129,8 volts aproximadamente no multímetro NITI e 129,2 volts no multímetro SAMA. Então, uma diferença que está dando entre eles aqui é de agora 129,6 e 129,8, 0,2 volts aproximadamente. Está perfeitamente dentro da tolerância, né? Excelente precisão. Agora vamos fazer um teste, né, em semicondutores. Antes de estar fazendo o teste de semicondutores, né, vamos fazer alguns testes, né, nesse multímetro para verificar algumas suas características específicas. Aqui no caso eu vou medir a impedância dele, né, ele está na escala DCV, ele é um multímetro automático, né. Eu vou medir a impedância dele com um multímetro NITI. Vamos verificar qual a impedância dele para medir de tensões, né? Deixa eu colocar aqui tá na escala DCV. Vamos ver se consigo. Olha, ele tem uma impedância alta, né? Ele tem uma impedância de em torno de 11 mega ohms, né? Segundo especificado por fabricante, essa impedância é de 11 a 10 mega ohms. Conforme a escala, né, que a gente for utilizar. Deixa eu ver se eu consigo. Vou mudar a escala manualmente. Show. Ele dá uma impedância de 11 mega ohms, né? É uma ótima impedância, impedância padrão, né, de um multímetro digital, né? Se eu for medir no multímetro NITI, vai dar mais ou menos isso também. A impedância em torno de 10 mega ohms. Estou na escala de ohm, né? Medição de resistências. Vamos medir aqui no. Olha lá, o SAMA está medindo a impedância do multímetro NITI, 11 mega ohms. Perfeito. Característica padrão, né, de um multímetro digital normal, maior, né, multímetro que não seja compacto, ou seja, isso é uma ótima característica, né, que garante uma boa precisão dele, uma ótima precisão. Agora a gente vai medir a tensão que é fornecida na escala de diodo. Segundo o fabricante, a tensão de 1,5 volts, né? Vamos medir essa tensão, né? Olha lá, 1,3 volts, né? Ele dá uma aproximada de 1,5, está dando 1,3 volts. Perfeito. A escala ôhmica, né? Ela fornece uma tensão de 0,23, né? Segundo o fabricante, 0,25. Perfeitamente dentro da característica especificada pelo fabricante. Escala continuidade 0,44, aproximadamente meio volt, né? Também perfeitamente dentro do especificado, né? A título de curiosidade, vamos medir a corrente, né, que ele fornece nessas escalas, né? Então aqui no caso eu coloquei já um multímetro NITI na escala de corrente. Então, vamos fazer o teste. Aqui eu vou testar a corrente da escala de diodo, né? Aqui, ó, no caso, a polaridade 450 microamperes, né? Aproximadamente 500 microamperes, né? Meio miliampere.
Escala resistência 198 microamperes, né? Aproximadamente 200 microamperes. Escala continuidade também 200 microamperes. Bom, essas são algumas características específicas, né, desse multímetro. Agora vamos verificar como ele se comporta no teste de semicondutores. Aqui eu tenho alguns semicondutores aqui. A gente vai fazer um teste nesses semicondutores para verificar como ele se comporta. Colocar na escala de iodo. Bom, tá na escala de iodo, né? Aqui tá dando para visualizar bem. Então aqui vamos medir transistores normais, né? Bom, um transistor PNP, a base no centro. Aqui, ó, coletor, né? Emissor, perfeito. Um NPN, né? Aqui, ó. Coletor emissor, perfeito. Invertendo não dá, continuidade, perfeito. O outro transistor também, né? PNP, mediu perfeitamente. Lembrando que ele é um multímetro que trabalha apenas com 1,5, né? Que na prática, né, está apresentando 1,3. Aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Transistores convencionais ele mediu bem. Agora vamos verificar transistor FET, né? Vou começar por esse aqui. Aqui no caso, drain source não tem nada, né? Não mede nada, perfeito. Invertendo vai ter um diodo interno. Ele vai ter que medir o diodo. Mediu. E aqui no caso, aplicando a tensão positiva no gate, né? A gente vai ter que fazer o transistor disparar. Ele vai ter que conduzir. Ele vai ter que dar continuidade entre drain e source. Não conduziu. Por quê? Porque a tensão de 1,5 volts, 1,3 volts é insuficiente, né, para fazer o disparo do MOSFET. Normalmente os transistores MOSFET, eles têm uma tensão de disparo entre 3 e 4 volts, né? Então, 3 volts, né? Então, no caso, ele não conseguiu disparar. A mesma coisa acontece com esse médio diodo, direto no MED, aplicando tensão positiva no gate, ele também não disparar. Então, ele não consegue, né, de forma nativa, medir transistores FET, devido à sua tensão de ser baixa, né, de 1,5 volts na escala de diodo. Diodo convencional, sentido inverso não conduziu, sentido direto ele conduziu, mediu perfeitamente. Diodo Zener 10 volts, sentido direto mediu, inverso não mediu, perfeito. Aqui temos um LED, né, o catodo no meio, né, negativo. Aqui ele não mede o LED, ó, não acende nem indica a medição do display. Existe uma solução para a gente estar contornando, né, essa característica desse multímetro, né, e de qualquer outro multímetro que trabalhe com apenas 1,5 volts. Eu vou estar mostrando como que a gente pode estar medindo esses componentes com esse multímetro. Para isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar, eu vou estar explicando aqui, adicionar uma pilha de 1,5 volts entre o positivo, entre o multímetro e o componente a ser medido. No caso, né, a gente estaria inserindo, né, uma pilha dessa forma, insere com o multímetro, né? Aqui o positivo do multímetro, com o negativo da pilha. E aqui no positivo da pilha a gente estaria aplicando a tensão no LED, né, ou no transistor FET, né, que a gente pretende medir. Com isso, né, a gente colocando dessa forma, a gente vai estar aumentando a tensão de 1,5 para 3 volts, que é a tensão padrão, né, que a maioria dos multímetros que consegue medir esses componentes utiliza. E não corre o risco de danificar o multímetro, porque uma tensão baixa, né, não oferece risco para o multímetro e também nem para o componente ser medido, porque a limitação de corrente é feita pelo multímetro, né? Então, nesse caso, eu vou estar fazendo uma demonstração aqui sobre isso, né? Eu vou medir aqui, eu tenho até montado aqui um suporte, né, de pilhas, né? Esse suporte comum, né, que se compra, né, para montar projetos, né?
Tem 2 fiozinhos, mas aqui eu utilizo aqui, né, esses terminais que eu adaptei, porque eu utilizo esse suporte na carga eletrônica, né, para poder fazer teste nas baterias, né, recarregáveis que eu utilizo. Bom, então aqui que eu fiz, como esse suporte é para 2 pilhas, né, e a gente vai utilizar só uma, eu coloquei a pilha aqui, né, de um lado, e do outro lado eu jampeei, eu coloquei um jumper, curto-circuitando o que seria a outra pilha. Então dessa forma a gente vai obter aqui a tensão da pilha, né, no caso. Eu vou até aproveitar e medir no próprio multímetro Sama que está aqui, a tensão que na escala DC que está sendo fornecida. Então aqui o negativo ele vai estar aqui na molinha mesmo, né, no terminal da mola, e o positivo vai estar aqui, vai ter que ter 1,5. Olha lá, 1,5 volts, a tensão da pilha. Perfeito. Agora, para a gente estar fazendo o teste de componentes, a gente vai colocar o multímetro na escala de iodo, né? E vai estar colocando essa pilha no caso em série com o multímetro, né? Para isso, né, a gente vai colocar a ponta vermelha do multímetro, a ponta positiva dele, né, no negativo da pilha. Negativo da pilha, no caso pode ser aqui, né, já que a gente ampliou, a gente pode estar utilizando esse ponto aqui. Que nem eu fiz aqui, coloquei a ponta vermelha aqui no negativo. E aqui no positivo, né, que tem essa garrinha jacaré que eu coloquei, a gente vai ter a tensão positiva, né. Então aqui no caso eu vou medir com o multímetro Unity, para a gente confirmar que vai ter que ter 3 volts dessa forma, 1,5 volts fornecido pelo multímetro com mais 1,5 volts da pilha. Deixa eu colocar numa forma aqui que a gente consiga visualizar com o mínimo reflexo, né, porque eu estou trabalhando com os multímetros na horizontal, né. Bom, deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver aqui. O backlight já está ligado. Bom, dá para a gente visualizar. Tem um pequeno reflexo, mas é possível ser visualizado. Bom, se eu encostar a ponta na outra, o que vai acontecer? Ele está na escala de iodo, né? Ele vai dar um overload negativo, normal, mas isso não oferece nenhum risco para o multímetro. Aqui no caso eu vou colocar a ponta preta na ponta preta do multímetro, que vem direto dele, né? E a ponta vermelha, que eu vou medir a tensão, que vem passando em série com a pilha, né? Vai ter que dar 3 volts agora. Deixa eu colocar aqui na... Olha lá. O 2,8, né? Que é 1,5 mais 1,3 que o multímetro fornece, né? Que a gente mediu. Perfeito. Dessa forma, a gente tem aqui agora um multímetro que fornece tensão, né? De 3 volts na escala de iodo. E a gente vai conseguir medir esses componentes aqui. A gente não conseguiu medir antes. Os transistores, né, só a curiosidade, né, eles não vão ter alteração na medição, eles vão continuar medindo corretamente, né. Deixa eu colocar num lugar aqui que eu consiga fazer a medição e a gente visualizar no multímetro, né, a tensão aqui. Bom, perfeito, então essa posição aqui dá para visualizar. Então aqui eu vou só medir rapidamente, ó, um transistor PNP, ó, só para ver que não interfere na... Olha lá, ele mediu aqui, deu negativo, mas tudo bem. Mas deu para ver que mediu o transistor corretamente, ó. A indicação aqui que vai indicar no visor vai ter um erro, mas a gente vai conseguir fazer o teste, né? Porque a gente vai verificar que vai ter uma leitura aqui e vai ter um comportamento, né, do esperado, né, no teste. Vamos testar o FET, né? Aqui no caso, ó, positivo no meio, né, no dreno, ele não conduziu, né? Agora eu aplicando a tensão positiva no gate, ele vai conduzir, porque a tensão já é suficiente para disparar ele. Aqui, ó, no caso, ó, deixa eu colocar aqui, positivo gate. Nesse FET aqui não foi possível, né, fazer o teste, né? Não, foi sim. Eu que tô
me equivocando aqui. Ó, observando o display, ele está em overload, né? Aqui eu apliquei a tensão aqui. Ele vai dar um curto, no caso vai dar um overload negativo. Aqui, ó. Deu um overload negativo, ó, indicando que teve condução no transistor. Se eu aplicar a tensão negativa no gate, ele vai abrir. Então não vai ter mais essa continuidade, ó, não deu mais overload negativo, ou seja, não teve polarização. Nesse outro FET é a mesma situação, né? No caso aqui não está conduzindo, aqui vai ter que conduzir agora. Deixa eu medir aqui. Positivo. Ó, overload negativo. A gente vê o menos ali na frente do L, né? Negativo ele vai ter que abrir e não vai medir mais. Perfeito. Bom, a gente vê que dessa forma a gente consegue fazer um teste do FET. Aqui no caso do LED, né? Ó, ele não acendia antes, né? Agora com a pilha aqui em série, ó, que a gente colocou, ele vai acender. Ó, ele acendeu um pouquinho fraco, né? Que a corrente é baixa. Aqui no caso, ó. Acendeu e deu uma indicação de 2,45. O vermelho já acende mais forte, ó, conforme a gente pode visualizar. Aqui, ó, vamos pôr na frente aquela hora. O vermelho acendeu, ele está acendendo meio branco, né? Mas ele está acendendo vermelho, normal. O verdinho também acendeu, ó. Não sei se vai dar para visualizar. Mas ele está acendendo aqui, ó. Fraquinho, mas ele está acendendo. E a corrente é baixa, né? Bom, esse é um macete, né? Um procedimento, uma dica, né? Para a gente estar conseguindo, num caso de necessidade, tá fazendo um teste, né, de transistor FET e de LED com um multímetro que ele não fornece a tensão de 3 volts. A título de curiosidade, eu vou estar fazendo o mesmo teste com um multímetro analógico que fornece uma tensão de 1,5. Para mostrar como que seria esse procedimento da pilha com multímetro analógico também. Bom, para fazer a demonstração como seria no multímetro analógico que tem apenas 1,5 volts, né, nas escalas ômicas, eu vou estar fazendo um teste com esse pequeno multímetro, né? É um multímetro analógico bem compacto, é pequenininho, cabe na palma da mão, é um multímetro de bolso analógico. E é um multímetro de custo muito acessível, né? O custo dele é bem baixo, né? Ele tem o preço dele em média, né? Tá na faixa dos 40, 50 reais. É um multímetro bem barato, né? Um custo bem acessível. E ele é um multímetro bem legal, né? Eu não vou estar entrando em detalhes sobre ele, né? Porque não é o foco desse vídeo, né? Ele iria estender muito mais esse vídeo ainda. Inclusive eu tenho até um vídeo no canal, né? Que eu fiz exclusivamente desse multímetro, que eu mostro ele, faço todos os testes com ele de precisão, especifico suas características, seus diferenciais. Ele é um multímetro que chama atenção por seu baixo custo e por ser um multímetro de boa precisão. O multímetro ele tem uma boa precisão nas escalas de tensão, tem medidas de tensão, DC e AC, e nas escalas de ômicas, né? É um multímetro muito legal, esse multímetro aqui. Bom, mas não é o foco desse vídeo falar sobre esse multímetro, eu só estou colocando ele aqui como um exemplo, né? Então aqui eu vou usar a escala X10, né, que é a escala mais padrão para medir transistores, né? Aqui eu vou fazer um ajuste de 0 nele. Deixa eu zerar aqui. Bom, então ajustei o 0, né? Então aqui vamos medir a tensão no multímetro Unity, para mostrar que ele é um multímetro que trabalha apenas com 1,5 volts. Eu estou colocando as ponteiras aqui. No caso ele está dando 1,29, né? Não sei se dá para visualizar cada reflexo que tem aqui, né? Trabalhando na posição horizontal, um pouco complicado cada reflexo das luzes aqui. Bom, deixa eu colocar no ponto aqui, aqui dá para visualizar um pouco melhor. Dá para ver que é 1,29. Agora eu vou colocar a nossa pilha em série, né? Fazer um teste, né, rapidamente, só para mostrar que ele não consegue medir também semicondutores, né?
Aqui no caso a polaridade é invertida, no caso é analógico, a ponteira vermelha é negativa e a preta é positiva na escala ohmica. Ó, não acendeu o LED nem teve nenhuma deflexão no ponteiro, ó. Que eu encostei, tá medindo, né? Mas ele não mede o LED. Os transistores convencionais ele mede. Perfeito. Agora o FET, né? Os FET ele não vai medir também, ó. Ó, dreno, source, ó, positivo no gate, nada de conduzir. Positivo no gate, nada de conduzir. Então ele não consegue medir, justamente por causa da limitação da tensão de 1,5. Agora vamos colocar em série com a pilha. Vamos colocar em série com a pilha. Aqui no caso é um pouco diferente, né? Vou ter que colocar, como a ponta preta é positiva, eu vou colocar ela aqui. O contrário do que a gente fez no analógico, né? E aqui a gente vai ter na ponta do multímetro negativo e na garra jacaré o positivo. Então vamos medir aqui no multímetro, no NIT. Aqui, ó, aqui aproximadamente, só para a gente ter uma ideia, né? Vai ter que dar aproximadamente 3 volts. Então aqui eu colocando aqui, ó. E vamos medir aqui. Ó, 2,8 volts. 2,87, 2,9, né? Arredondando. Perfeito. Então aqui a gente já tem uma tensão que vai ser suficiente para a gente estar fazendo o teste no transistor FET e no transistor e no LED, no caso, né? Então aqui o transistor convencional, né? Ele mede normal, não tem mistério para ele, né? Que a gente vai ter que fazer o ajuste zero de novo, né? Porque agora colocamos uma pilha a mais. Deixa eu voltar o potenciômetro aqui até o final, né? Ó, a gente fez um ajuste aqui. Bom, ele não vai ter um ajuste zero perfeito, mas ele vai conseguir medir os componentes aqui. Então aqui nós vamos medir o transistor, né? Bom, aqui é o LED interno. Ó, negativo, positivo aqui ele não deu nada, né? Se eu aplicar uma tensão aqui no gate, uma tensão positiva, que a garra jacaré está positiva, ele vai conduzir, ó. Olha lá, conduziu. Tá vendo? Se eu aplicar a tensão negativa, ele vai parar de conduzir. Parou de conduzir. Ó, não conduz. Então ele polariza corretamente o transistor FET, né? Dessa forma, né? Eu sei que vou mais para cá para visualizar aqui, né? Vamos aqui, ó. Eu vou testar esse outro FET, ó. Não está conduzindo, né? Não teve deflexão no ponteiro. Agora aplicando a tensão positiva aqui, ele vai conduzir. Lá conduziu. Tá vendo? O ponteiro deflexionou. Se eu aplicar a tensão negativa, ele vai parar de conduzir, ó. Ó, parou de conduzir. Perfeito, testou o FET. Agora vamos testar o LED, né? Que a gente não conseguiu testar antes, né? Com 1,5. Aqui o LED está aqui, né? Deixa eu pôr na posição que visualize. LEDzinho verde acendeu. Teve deflexão no ponteiro. E o LED vermelho acendeu, que esse aqui é um LED bicolor. Então, esse procedimento da pilha, ele funciona bem. Tanto qualquer multímetro, né? Sendo digital, analógico, né? Ele funciona muito bem. E basicamente, a gente vai estar adicionando uma tensão a mais, né? De 1,5 para ter os 3 volts. Sem comprometer a segurança do equipamento, do multímetro. E sem oferecer risco, né? Para o componente em teste. Bom, agora sobre o multímetro Sama, né? O que eu ia mostrar. Só para finalizar o vídeo. Eu enrolei as pontas de prova, né, novamente no carretel, né? Esse carretelzinho aqui. E aqui, ó, aí ele está na posição off, desligado. Nesse caso aqui ele está na posição off, mas ele está sendo carregando as baterias, né? Pegando luz aqui. Mas aqui, ó, no caso se eu deixar em outra posição, coloquei na escala de continuidade, por exemplo. Vou tentar fechar ele, ó. Ó, não consegue fechar, não consegue travar aqui, ó. Se eu forçar, vai, né, pode quebrar o botão, né? Então ele não fecha dessa forma. Então a gente coloca na posição off, que o botão vai ficar bem nessa parte aqui, ó, perpendicular, né, ao gabinete dele, né? A carcassinha dele.
E aqui a gente consegue fechar na posição off, né? Posição desligada, ó. Sem nenhum problema. Bom, esse vídeo, né, foi basicamente para mostrar sobre esse diferenciado multímetro da Samba, né? É um multímetro de bolso, né, digital. Era um multímetro preciso, né, de ótima qualidade, né, com padrão de alta qualidade que a Ação oferece em seus produtos, né, seus instrumentos. E é um multímetro que tem um diferencial de trabalhar com energia solar, né? Ele não tem que ficar trocando pilhas nele, substituindo baterias, né? Ele trabalha com energia solar. E ele é um multímetro muito compacto, muito prático, né? Bonitinho, né? Ele é bem feito, bem construído. Ele tem um custo médio, né? Ele tem um custo médio para alto, né? Mas ele vale a pena, né? Pelo seu diferencial, né? Pela sua qualidade, sua portabilidade. E é um multímetro muito bom que eu recomendo, né? Recomendo. E é um excelente multímetro. Preciso, compacto, bem construído. A limitação dos 1,5 volts, né? Não é exclusivo dele, né? Tem vários multímetros que tem essa limitação de 1,5 na escala de Ohdo. Mas nesse caso, a gente pode usar aquele procedimento da pilha, né? Em série, né? Que a gente consegue testar esses componentes, se a gente não tiver outro multímetro, né? Que forneça os 3 volts. Espero que... Obrigado por ter assistido o vídeo, né? Espero que tenha gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.